partir do verso 1 diz assim, Paulo está dizendo a uma igreja já antiga, olha lá, eu porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas sim como carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei de beber, e não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porque havendo entre vós crime, ciúmes, contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando pois alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Até aí. Aqui, ó. Paulo já tinha fundado essa igreja fazia tempo, instruído ela fazia tempo. Paulo voltou e começou a saber, Corinto era uma igreja forte, rica, bem situada, poderosa, onde manifestava dons, onde tinha presbitério, uma igreja toda organizada. Mas depois de muito tempo, Paulo foi lá buscar fruto, Paulo foi a imagem aqui do dono da vinha, e foi ver se tinha havido progresso, e ele diz, meu Deus do céu, onde estão os frutos, Corinto? Cadê os frutos? Eu não pude tratar vocês como espirituais maduros na fé, que se desenvolveram, mas como carnais, como meninos. Com leite vos criei, não com alimento sólido, porque não possais suportar. Ou seja, não tem avanço, vocês necessitam de leite de novo. Não há fruto, não há progresso, não há crescimento. Foi assim que ele tratou eles. Olha o que diz na linguagem de hoje. Na verdade, irmãos, eu não pude falar com vocês como costumo fazer com as pessoas espirituais. Tive que falar com vocês como se vocês fossem pessoas do mundo, como se fossem crianças na fé. Tive de alimentá-los com leite, não com comida sólida, pois vocês não estavam prontos para isso, e ainda não estão prontos, porque vivem como se fossem pessoas desse mundo. Quando existe ciumeiras e briga entre vocês, será que isso não prova que vocês são pessoas do mundo? E que fazem a mesma coisa que eles fazem? Quando alguém diz, eu sou de Paulo e outro de Apolo, será que assim não estão agindo como as pessoas do mundo? Paulo, vocês estão na mesma coisa do início, vocês estão com os mesmos problemas das outras igrejas, vocês estão com as mesmas atitudes, o mesmo estilo, a mesma postura, de antes de vir para cá. Cadê o progresso, o avanço, o fruto? Eu queria trazer alimento sólido, eu queria, mas não houve resposta, não houve progresso. Isso é forte demais. Paulo, depois de tantos anos, uma igreja poderosa, eles estavam brigando, fazendo fuxico, mexerico, picuinha com coisa pequena. Ou seja, Paulo foi procurar os frutos, não achou. Não houve progresso, crescimento. O mesmo conhecimento bíblico, os mesmos pecados, as mesmas picuinhas, não houve crescimento, não houve progresso nenhum. Agora Hebreus 5, rapidinho eu já acabo. Hebreus 5, 5:11, Hebreus 5:11. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer, e difíceis de explicar, porquanto vós tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os primeiros elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornaste como necessitados de leite, e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, como também o mal. Sabe o que ele está querendo dizer aqui? Eu vou na linguagem de hoje para você entender. Escuta, presta atenção. Olha só. O escritor de Hebreus vai cobrar deles a mesma coisa que Paulo aos Coríntios. Só que agora é aos hebreus. Crescimento, fruto, maturidade, e não acha, olha lá. Temos muito o que dizer a respeito desse assunto. Que assunto? Grandes doutrinas, amadurecimento, coisa grande ele queria ensinar. Mas porque vocês custam entender as coisas, é difícil explicá-las.
Depois de tanto tempo, vocês já deveriam ser mestres, mas ainda precisam de alguém que lhes ensine as primeiras lições dos mandamentos de Deus. O tempo que vocês já estão na igreja, já era para vocês serem mestres. Já era para ter vencido esses pecados. Já era para conseguir orar pelo menos uma vez, 1 hora por dia. Já era para ter lido a Bíblia pelo menos uma vez inteira. Já era para ter vencido esse pecado, esse trauma, essa coisa pequena, esse andar em círculos, pelo amor, vencer essa ferida emocional, essa picuinha. Já era para ser mestre, já era para estar ensinando gente, discipulando gente, pregando, já era para ter discípulos, já era para ser um obreiro, já era para ter vencido esses cadarços, está tropeçando no cadarço todo dia. E ele continua: em vez de alimento sólido, vocês precisam ainda de leite. E quem precisa de leite ainda é uma criança, e não tem experiência para saber o que é certo e o que é errado. Crianças não discernem, inconvenientes, feridas, problemáticas, estúpidas. Criança não discerne, meu Deus, é leviano, levado ao redor de vento de doutrina, não sabe se proteger. Toda vez é para lhe dar o mesmo problema infantil, pequeno. E quem precisa de leite ainda é criança, e não sabe, e não tem nenhuma experiência para saber o que está certo e errado. Porém, a comida dos adultos é quem dá fruto, é sólida. Pois eles, pela prática, o que é a prática? É constante frutificação. Sabem a diferença entre o que é bom e o que é mal. Meu Deus do céu, não tem jeito de ficar mais claro?